De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. É mais um De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que vai acompanhar com a gente as principais notícias de inclusão e acessibilidade a partir de agora, eu peço que você se inscreva no nosso canal, desde que você não seja inscrito, obviamente, e que curta, compartilhe o nosso conteúdo e ative o famoso sininho para você receber as informações aí em primeira mão sempre que nós tivermos conteúdos novos. O De Olho na Inclusão tem sempre a participação mais do que especial de Gustavo Torniero, o nosso número par aqui do De Olho na Inclusão. Bem-vindo, Gustavo. Quais são os seus destaques do programa de hoje? Fala, Wesley. Fala, Aguinaldo, nossos espectadores do De Olho na Inclusão. Meus destaques são os seguintes. Grupo de Avaliação Biopsicossocial do Governo de São Paulo. Ilha do Mel com acessibilidade para pessoas com autismo. E cursinho pré-vestibular em Libras, no Ceará. O Gustavo já anunciou o Aguinaldo Borcati, que também traz aqui também traz os destaques aqui do nosso Olho na Inclusão desta semana. Aguinaldo, bem-vindo você também. O que você traz para os nossos telespectadores hoje? Olá, Wesley Gamaliel, olá, Gustavo Torniero, olá, gente qualificada, conectada com o De Olho na Inclusão. Meus destaques são inclusão de pessoa com deficiência no projeto Voa Brasil, plataforma online com vagas de trabalho para pessoas com deficiência e guia de orientação para professores de futebol de cegos. Já percebemos que você deu um jeito de colocar as notícias de esporte para você mais uma semana, Aguinaldo. Fique por Hoje aqui tem. com a gente. Hoje tem. Fique por aqui com a gente, porque antes da primeira notícia, eu quero dizer que os ouvintes podem participar com a gente tanto pelo chat aqui do nosso YouTube, quanto pelo nosso WhatsApp, ao 11920061342. Programa de passagens aéreas mais baratas é o Voa Brasil. E o que tem a ver pessoas com deficiência, a ONCB e o presidente da ONCB com tudo isso, Aguinaldo? Pois é, o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Beto Pereira, se reuniu na última quarta-feira, Wesley, em Brasília, com o ministro de Portos e Aeroportos, o Márcio França. E o objetivo do encontro foi justamente pleitear que o segmento de pessoas com deficiência também seja contemplado na proposta do governo, né, que diz respeito à venda de passagens aéreas mais baratas. O Beto Pereira aproveitou a oportunidade também para tratar de outros assuntos, né, como a questão da inclusão e acessibilidade em portos e aeroportos do Brasil. Bom, falando especificamente a respeito do programa Voa Brasil, o Márcio França anunciou, né, no início dessa semana à imprensa que o projeto já está em andamento, inclusive com conversações muito avançadas com as empresas aéreas. Na quarta-feira mesmo, o ministro Márcio França afirmou que as companhias aéreas Gol e Azul já aceitaram participar do programa Voa Brasil. Bom, para que você possa entender no que consiste o programa, trata-se, né, de um programa que vai oferecer passagens aéreas a R$200, duzentão, Wesley, para estudante. Nesse momento, né, se fala em passagem para estudantes do FIES, aposentados e pensionistas do INSS, servidores municipais, estaduais e federais que ganham até R$6.800. E aí o Beto Pereira conversou, já teve uma sinalização positiva para tentar pleitear para que isso se estenda também às pessoas com deficiência. Como eu disse, o projeto já está bem avançado, inclusive as empresas, tanto a Gol quanto a Azul, já emitiram nota oficial. A direção da Gol afirmou que está à disposição para contribuir com o governo. A Azul afirmou em nota que já está em contato com o Ministério de Portos e Aeroportos e disposta a colaborar com o projeto. A Gol informou ainda que vai participar de um grupo de trabalho para aprofundar o tema nos próximos meses.
e está sempre à disposição para contribuir com o governo na viabilização de um projeto que amplie ainda mais o acesso da população ao transporte aéreo. Tá aí, o nosso presidente, o Beto Pereira, presidente da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, foi a Brasília e já aproveitou para conversar com o Márcio França a respeito desse assunto. Nada mais justo do que incluir também as pessoas com deficiência no projeto Voa Brasil, Wesley. Nada mais justo, Gustavo Tornier. Já está com a expectativa grande aí para viajar pagando mais barato, se esse programa realmente for viabilizado e se as pessoas com deficiência forem incluídas? Acredito eu que deva ser incluídas, né? Que nós, pessoas com deficiência, possamos participar aí desse programa, Gustavo Tornier. Acredito sim, viu, Wesley? Quero saber quais serão os próximos passos dessa iniciativa e o mais importante é que a ONCB, a Organização Nacional de Cegos do Brasil, está envolvida com essas tratativas, está reivindicando, está entrando em contato, né, com o ministro, no caso, e com certeza, se for consultada, vai participar dessas discussões para esse projeto, viu, Wesley? Aguinaldo, estamos quase lá. Tomara que a gente seja incluído aí nesse programa e tomara também que esse governo trabalhe melhor as questões do passe livre interestadual para pessoa com deficiência. Eu não tenho certeza de que essa temática é da pasta do Márcio França, mas é atribuição do governo federal regulamentar melhor isso, definir critérios claros aí para as companhias de ônibus também. Além do transporte de linha aérea que a gente pode estar incluído nesse programa, é importante também fortalecer e cumprir aí o passe livre interestadual que as pessoas com deficiência reclamam bastante, né, Aguinaldo? Exatamente, cumprir a lei de forma plena, né, concedendo o direito como tem que ser concedido. Esse é o grande pleito, é uma discussão que já vem se alongando, né, nos últimos anos, e que precisa definitivamente chegar a uma solução, e a oportunidade é boa, né, porque nós temos um novo governo que assume, que também assumiu compromissos, né, com o segmento de pessoas com deficiência. Então precisamos buscar fazer valer. A lei já existe, a lei é bonitinha, aquilo que a gente sempre fala, mas precisa realmente ser efetivada para que se concretize e que as pessoas com deficiência possam ter o direito pleno a também, né, o passe livre no transporte interestadual. Agora, Gustavo Tornier, o que gera muita discussão até hoje é a avaliação biopsicossocial da pessoa com deficiência, que é um direito garantido pela Lei Brasileira de Inclusão, não sai do papel, a lei é de 2015, mas parece que pelo menos em São Paulo nós temos o início de algo que pode se transformar numa notícia boa, Gustavo? Wesley, o governo do estado de São Paulo criou um grupo para apresentar uma proposta, para estudar uma proposta de unificação da avaliação biopsicossocial. Para quem não sabe, a avaliação biopsicossocial, ela leva em consideração alguns fatores, impedimentos relacionados ao corpo, né, deficiência física, deficiência visual mesmo, clínicos, aspectos sociais e ambientais que aquela pessoa vive, daquele contexto que ela está, naquela situação, fatores psicológicos e pessoais, Wesley. Ou seja, não é só uma avaliação pura e simples clínica, médica. E o governo do estado de São Paulo está fazendo um grupo para estudar essas possibilidades de unificar no estado de São Paulo essa avaliação biopsicossocial, com a participação de algumas secretarias, Fazenda, Cidadania, Transportes e Saúde, além, é claro, da Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência. Agora, eu apurei, Wesley, que existem alguns receios e dúvidas sobre esse modelo. Se não saiu no papel, se não saiu ainda do papel nem no âmbito federal, né, a avaliação biopsicossocial, como que vai funcionar isso no estado de São Paulo? Será que vai ter algum conflito? Os paulistas vão ser avaliados de formas diferentes? Como que vai ficar essa situação, né? O governo vai consultar as organizações, todas as organizações da sociedade civil. Então é preciso que isso seja feito com muito diálogo, com muita calma e sem pressa, viu, Wesley? Sem pressa, porque senão eu acredito que vai gerar mais prejuízo
do que benefício para as pessoas com deficiência. Mas é isso, o governo do estado de São Paulo criou sim um grupo entre secretarias para discutir essa questão da avaliação biopsicossocial. Eu acho que a gente tem que trocar essa palavra sem pressa, porque acredito que alguém ouviu isso no passado, já faz 8 anos que não sai essa regulamentação nacional. É boa a iniciativa do Estado de São Paulo, mas é interessante que saia a regulamentação nacional, né, Agnaldo, que vem sendo discutida há muito tempo. A gente não pode considerar a pessoa com deficiência de uma forma em São Paulo, de outra forma no Paraná, de outra forma no Rio de Janeiro, de outra forma no Rio Grande do Sul. Precisa sair do papel esse documento único, precisamos tirar do papel o que está escrito lá na convenção, que está escrito na Lei Brasileira de Inclusão, que é: pessoas com deficiência são aquelas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem impedir a sua participação efetiva e plena na sociedade. Mas não dá para cada estado definir o que é deficiência, senão vai virar uma bagunça, né, Agnaldo? Tem que se padronizar realmente. Isso é algo que tem que ser tratado nacionalmente, porque senão corre-se o risco realmente de ter um padrão para um estado, um padrão diferente para outro, e isso vai causar sempre insegurança jurídica para as pessoas com deficiência, aquelas, né, que precisam realmente se valer de uma avaliação correta para pleitear os seus direitos, né, Wesley? Então, já passou do tempo realmente. Eu entendo quando o Gustavo Torniero fala a respeito de paciência, de tranquilidade, porque muitas vezes se adotam medidas de forma muito apressada e sem a necessária avaliação e sem a participação ampla, sem um debate adequado a respeito desse assunto. E esse tema da avaliação biopsicossocial é algo que precisa ser realmente muito bem debatido, inclusive porque ele pode, ao invés de contribuir para a inclusão das pessoas com deficiência, ele ser um fator de exclusão, a depender dos critérios escolhidos. E aí a gente tem que estar sempre muito vigilante, muito atento. A Organização Nacional dos Cegos do Brasil está atenta a esse tema, né, para não deixar escapar brechas para a exclusão das pessoas com deficiência, o que acaba sendo muito ruim, né? Pior do que não ter, né, a avaliação é ter uma avaliação que exclui ao invés de incluir, Wesley. Enquanto isso, o Senado Federal aprovou na última quarta-feira, Gustavo Torniero, o laudo sem validade para pessoas com deficiência permanente. Não é o que algumas pessoas, como a senadora Mara Gabrilli, agora do PSD de São Paulo, defendem. Ela queria que falasse da avaliação biopsicossocial, que não existe. Então, enquanto isso não existe, até o senador Flávio Armes disse que a saída é aprovar essa questão do laudo para pessoa com deficiência sem validade, desde que a deficiência seja permanente, porque também tem o problema disso, né? Cada coisa que você vai fazer exige um laudo atualizado, e aí você não tem acesso à rede pública com facilidade, você não consegue esse laudo, e aí o cara fala: não, esse laudo aqui já tem mais de 6 meses, não vale mais, mesmo você tendo a deficiência permanente. Vai para a Câmara dos Deputados agora, e a gente espera que, enquanto não saia essa avaliação biopsicossocial, seja aprovado. Pelo menos isso, né, Gustavo? Pelo menos isso, Wesley. Acho que sim, é importante. Não é o que a gente gostaria, né? Não é o ideal, não é o mundo ideal, mas que pelo menos a gente tenha garantido o nosso laudo, porque a gente não vai passar de um dia para o outro a não ter mais a deficiência, né? A deficiência, ela é permanente. Então, sim, concordo com você. Para vocês terem ideia do que é o laudo ou a avaliação biopsicossocial, é para isso que a gente vai falar agora. Vaga de trabalho para pessoas com deficiência. Precisa de laudo, e muitas vezes de laudo atualizado. Mas não é sobre o laudo para vaga de trabalho que a gente vai falar aqui, mas é sobre vagas disponíveis para pessoa com deficiência, né, Aguinaldo? Exatamente, uma iniciativa muito boa do Banco Itaú, que lançou um portal para reunir todas as suas vagas abertas, exclusivas ou focadas em pessoas com deficiência. Nesse portal do Itaú existem oportunidades em várias áreas, como para estagiários, gerentes de relacionamentos, consultor de seguros, analistas de planejamento comercial, entre outras oportunidades. O banco possui iniciativas semelhantes que vai nessa linha, né, de inclusão e de diversidade,
para ampliar a contratação de pessoas negras e de lideranças femininas. A instituição afirma, Wesley, que já contratou mais de 150 pessoas a partir desses projetos que buscam ampliar a diversidade em seu quadro de funcionário. Então tá aí, boa oportunidade, inclusive alguém que nos assiste e que está precisando de uma oportunidade de trabalho, já está na descrição desse vídeo o link para você acessar o portal do Itaú e conferir as oportunidades. Quem sabe você fica bem informado e de quebra tem uma oportunidade de trabalho acompanhando o De Olho na Inclusão, Wesley. Atenção, Joselito, é o nosso telespectador, deixou um recado no programa da semana passada, que queria saber mais sobre vagas de emprego para pessoas com deficiência. Tá aí a notícia dada pelo Aguinaldo Borcati. Tem também o programa Ágora Brasil, de empregabilidade para pessoas com deficiência, aqui da Organização Nacional de Cegos do Brasil, a nossa ONCB, é o agorabrasil.org.br. Você também que queira participar, deixa sua mensagem aí no chat ou mande no nosso WhatsApp 11920061342. Um grande abraço para você, Joselito. Continue com a gente aqui no nosso De Olho na Inclusão. Ilha do Mel. Doce Gustavo Torniero vai dar essa notícia pra gente. Viu? Você tem mel? Eu acho que eu tenho. Cuidado que a abelha podem meter o ferrão em você aí, mas deixa pra lá. Vai lá, menino doce. Não, Ilha do Mel, Wesley. Olha que notícia bacana. A Ilha do Mel realiza um projeto para receber melhor pessoas com autismo. É um projeto social da Associação Brasileira das Ilhas Turísticas, Abitur, e tem o apoio do governo do Paraná. O objetivo, como eu disse já, é receber melhor, né, ter um receptivo melhor a pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas autistas. A iniciativa, ela inclui capacitação e treinamento dos funcionários e proprietários de hotéis, pousadas, restaurantes e outros profissionais do turismo. Ou seja, é um projeto bem amplo aí na Ilha do Mel, no estado do Paraná. As capacitações são oferecidas pelas organizações Equal Project e Onda Autismo, ou seja, tem a participação, claro, de pessoa com deficiência. Não claro, né? Infelizmente não é claro. A gente gostaria que sempre fosse claro, né? Que todas as organizações de pessoas com deficiência participassem desse tipo de projeto, mas não é assim que acontece. Mas é no caso de Ilha do Mel, e eu achei muito interessante, porque inclusive os profissionais, né, que vão participar dessa iniciativa dizem que já tem gente muito interessada, né, em poder visitar a Ilha do Mel. Então, quando a gente fala de turismo, Wesley, eu queria trazer essa reflexão aqui, não só de turismo, mas a gente também está movimentando a economia, né, a participação de pessoas com deficiência nesses espaços. Então, as pessoas autistas vão poder participar, vão poder... Claro, né, se for bem executado esse projeto, a gente não sabe, mas, pelo que me parece, é uma boa iniciativa, por enquanto, e vamos ver, né, como que esse projeto vai ser tocado na prática, viu, Wesley? Mas achei muito interessante. Eu vou ver se eu vou lá para a Ilha do Mel, já que eu já tenho mel mesmo, vou trazer mais mel para essa ilha. Cuidado com o zangão, cuidado com o zangão. Olha, você e Aguinaldo, que fazem parte da elite do PIB do Mundo Cegal, façam essa viagem, depois vocês contam. Você conhece a Ilha do Mel aí no Paraná, ou Aguinaldo? Conheço, é maravilhosa, é um dos pontos Mas você não é doce também, né? Pelo amor, não vem com essa. Não tô nesse nível de Gustavo Torniero. Mas conheço a Ilha do Mel, já fui lá, é muito bonito local. É um dos locais turísticos mais apreciados do estado do Paraná. Essa iniciativa é boa. E o Gustavo fala um negócio que eu acho bem importante pontuar também, Wesley, que é a pessoa com deficiência também é consumidor, né? Também está interessada em bons serviços. E aí, de repente, você pode enxergar também por esse lado, além da questão principal, que é a questão de acessibilidade, de inclusão, você enxergar que você tem um mercado muito interessante aí também. Exatamente. Quando descobrirem a poupança de Aguinaldo e Gustavo, eu tenho certeza que vão mudar o pensamento.
Agora é a hora da gente falar de esportes aqui no nosso De Olho na Inclusão. E mais uma vez, surpreendentemente, quem vai falar de futebol de cegas pra gente é Aguinaldo Borcati. Diga-me tudo. Antes de falar de futebol de cego, só deixa eu deixar um registro. Eu tenho 4 filhos que já descobriram a minha poupança. Aí tá complicado. Mas vamos lá, Wesley, vamos falar do que Mas ainda interessa. sobra bastante que nós sabemos. Mas vamos lá, vamos falar a respeito de futebol de cegos. E é uma notícia muito boa, inclusive, que envolve o futebol de cego brasileiro. Vamos entender melhor isso. A Federação Internacional de Esportes para Cegos, a sigla em inglês é IBSA, lançou um manual de iniciação do futebol de cegos. O objetivo da publicação é servir como um guia para que professores promovam o esporte seguindo práticas adequadas. E essa promoção é principalmente com crianças, né? Muitas vezes as modalidades paralímpicas, e nesse caso o futebol de cegos, tem essa dificuldade. Como trabalhar a modalidade com os pequenos, né? Na idade escolar. E aí, legal demais saber que esta obra foi escrita por 4 profissionais brasileiros, todos ligados à Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV. Teve o apoio da UEFA, entidade responsável pelo futebol convencional na Europa. E entre os autores tem o técnico da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, muito campeão, o Fábio Vasconcelos. Bom, Wesley, o material está disponível na área acadêmica do site da CBDV para download, cujo link a gente vai deixar também, já está deixando na descrição desse vídeo. E quem quiser saber um pouco mais também, buscando o aplicativo da Rádio ONCB, né, inclusive também tem o link para você baixar o aplicativo, tanto Android quanto iOS, lá na aba Podcasts tem uma entrevista muito bacana com o professor Antônio Bahia, que é um dos escritores do manual e que falou com a gente, contando detalhes. Bem legal a entrevista, vale a pena dar uma conferida lá. Isso, disponível então no aplicativo Rádio ONCB, você clica em podcasts e entrevistas, confere essa entrevista e todas as outras que nós disponibilizamos desde o início da Rádio ONCB, lá em novembro de 2017. Ô Gustavo Torniero, vamos falar sobre cursinho pré-vestibular para surdos. Me dê mais informações sobre isso. Vamos, Wesley, vamos. A Universidade Estadual do Ceará e o Instituto de Educação de Surdos do Ceará se juntaram para lançar um cursinho pré-vestibular em Libras, a língua brasileira de sinais. As aulas são presenciais e virtuais também tem aula remota. O interessante desse curso é que é um curso bilíngue. Há um professor e um intérprete de Libras, né? O curso ele é dado nas 2 modalidades ali ao mesmo tempo, né? Em português e Libras. A universidade ofereceu aí vagas para voluntários, né? Pessoas que estudam ali, os estudantes, poderem oferecer aulas, né? De pré-vestibular nesse cursinho que eles estão oferecendo à universidade, o Instituto de Educação de Surdos do Ceará. E vai contar como horas de estágios não remunerados. E eu vou te falar que é interessante, viu, Wesley? É interessante porque eu tô rindo, porque todo mundo quer horas complementares, né? A gente precisa de horas complementares para se formar, de estágio não remunerado ou de estágio remunerado. E tendo uma iniciativa como essa, né, eu tenho certeza que os estudantes vão poder aproveitar. E é interessante, né, esse cursinho pré-vestibular, porque eu fico pensando, né, a gente nem sempre fica se questionando sobre isso, mas como que as pessoas surdas, né, que são sinalizadas apenas, ou seja, só têm um contato com a Libras, ou até mesmo aquelas que têm um contato só maior com a Libras, elas se informam, né, elas conseguem estudar, né, elas conseguem ter acesso à língua portuguesa. Nem sempre o acesso à língua portuguesa é tão próximo assim, né, dessa comunidade. Então, acho interessante que haja um curso bilíngue, até mesmo porque os surdos oralizados ali, que têm contato com a língua portuguesa, vão ter essas 2 formas de poder consumir o conteúdo e se preparar para o vestibular, viu, Wesley? Boa iniciativa que a gente compartilha com você aqui no nosso De Olho na Inclusão. Hoje é sexta-feira, final de semana.
Semana triste para corintianos e são paulinos, Aguinaldo Borcati. Pois é, Wesley. Você não pôde zoar o Gustavo como você essa gostaria, semana tenho não certeza. deu certo. Agora, os nossos telespectadores são testemunhas de que eu avisei, né? Eu disse que o Água Santa vinha e vinha forte, acabou eliminando São Paulo antes. O glorioso Ituano eliminou o Corinthians de Wesley Gamaliel. Qual que é a diferença do São Paulo pro Corinthians? Não sei. É um dia só, viu? É um dia só. Mas agora o Campeonato Paulista vai ter pela primeira vez disputando a final aí times sem mundial, é isso? Exatamente, tem esse detalhe, né? Essa particularidade. O único considerado grande que está aí nas semifinais é o Palmeiras. E o Palmeiras vem bem, hein? O Palmeiras vem bem, vem ganhando tudo. Ganhou tudo ano passado, pelo jeito vai ganhar tudo esse ano também. Segunda-feira você vai contar tudo isso e muito mais lá no Esporte Divisão a partir das 8 da noite na Rádio NCB, né? Exatamente, falando sobre isso, zoando os corintianos e são paulinos, vai ter também descrições do futebol, Paralímpico em Foco, tudo isso e muito mais no Esporte Divisão pela rádio ONCB. Wesley, eu quero encerrar minha participação deixando uma frase, posso? Você me autoriza? Você que é o comandante da nave? Tá autorizado, tá autorizado. Eu não escolho nem as notícias que você vai escolher, que você vai contar aqui. Você que escolhe o esporte, escolhe tudo. O mel de o outro escolhe pra ele. Tá assim o nosso De Olho na Inclusão. Essa semana eu revisitei uma obra que eu tinha lido há uns 20 anos. E ela traz uma frase que eu acho muito oportuna, justamente nessa semana em que o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil está em Brasília e pleiteando, lutando por direitos das pessoas com deficiência. A frase é do jurista alemão do século XIX chamado Rudolf von Jhering, e que diz o seguinte: o fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo é a luta. É por lutar por direitos das pessoas com deficiência que existe a Organização Nacional de Cegos do Brasil, todo o seu, né, os seus veículos de comunicação nas redes sociais, YouTube e rádio, e é por isso também que existe o De Olho na Inclusão, Wesley. De Olho na Inclusão, aqui da UNCB, que nesse ano completa 15 anos atuando aí na defesa e na garantia dos direitos da pessoa com deficiência visual, que por extensão acaba atingindo também outras deficiências. 15 anos de ONCB, teremos muitas comemorações agora em 2023 e você que acompanha a gente vai ficar sabendo de tudo, não é, Gustavo Torniero? Você que volta com a gente no De Olho na Inclusão a semana que vem, triste ou não triste com o seu São Paulo? Triste, viu, Wesley? Eu não posso falar que eu tô acompanhando tanto, né? Mas eu acompanhei essa semana e vi e fiquei bem chateado, viu? Mas estamos aí, estamos com o nosso De Olho na Inclusão. Semana que vem estamos de volta com mais notícias de acessibilidade, inclusão e pessoas com deficiência. Wesley, um prazer estar aqui com você, com o Aguinaldo e com os nossos espectadores. E um bom final de semana até a próxima. Uma pequena curiosidade. Você parou de acompanhar o São Paulo depois que ele passou a não ganhar nada? É isso? Não, faz tempo que eu não acompanho tanto, viu, Wesley? Que o senhor, eu já contei aqui no De Olho na Inclusão, mas o Aguinaldo não estava. Tem um vídeo clássico dele, todo emocionado ao lado de Rogério Ceni, mas na época, Aguinaldo, o São Paulo era um time que até ganhava 2005, tudo, vai. Né? 2005. Foi o ano. Foi Foi a última vez que você torceu pro São Paulo que você acompanhou, né? Seria o Gustavo um torcedor de resultados, então. Isso. Não, o São Paulo parou de ganhar, ele parou de acompanhar, assim mesmo, coitado. Eu me afastei do esporte de forma 15 geral. anos sem acompanhar o São Paulo, né? Um grande abraço, Gustavo. Até a semana que vem, para você que acompanha o nosso De Olho na Inclusão também. Sexta-feira estamos de volta com mais um De Olho na Inclusão. Para você, um grande abraço e até lá. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.